Aleluia! Jesus é nosso Senhor. Graças a Deus, estamos mais em uma edição, Desfrutarmos o JAV, Jornal Árvore da Vida, aonde nós conseguimos extrair vida da palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos desfrutar um artigo do JAV, Esse artigo é o 32, que fala da experiência de Joel. O dia do Senhor Joel. Amém? Então, eu convido vocês, irmãos, amigos e todos que estão acompanhando essa transmissão, para que você gaste um tempo desfrutando da palavra, porque esse jornal, ele tem trago para nós muitas experiências. É um jornal vivo, onde nós conseguimos tocar na palavra de Deus de uma forma real. Amém? Não estamos aqui querendo falar teologia, não queremos aqui falar, discutir, entrar em debate, mas nós queremos tocar na essência, na vontade do Senhor Jesus. Por isso nós convidamos você nessa noite a estar conosco nessa transmissão, para que nós possamos ganhar vida, amém? Vida da palavra através desse JAV, Jornal Árvore da Vida. E se você ainda não adquiriu o seu jornal, vou fazer essa introdução aqui rápida, bem breve, Você pode procurar os irmãos que vão estar aqui embaixo citados, que eles vão te orientar, vão te conduzir, tá bom? Como você pode adquirir esse exemplar maravilhoso que chega todo mês, durante um ano, e um preço bem acessível, tá bom? Então você clique embaixo e procure o nome dos irmãos, o telefone e o contato dos irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então aqui nós vamos falar de Joel, amém? Todos nós conhecemos, a experiência, citada algumas vezes na Bíblia sobre Joel. Joel, ele é considerado, um profeta do Velho Testamento, da Antiga Aliança, aonde que ele é considerado como profeta menor. Mas não é pela questão da sua estatura, mas sim é porque o seu livro contém apenas três capítulos, tá bom? Então hoje nós vamos discorrer alguns capítulos, não vou prometer vocês, devido ao nosso tempo, de discorrer todos os versículos, mas nós vamos discorrer aqui alguns versículos, alguns capítulos também, pelo menos 2 capítulos nós vamos tocar bastante, tá bom? E eu queria mostrar para vocês também que Joel, ele não era considerado como um sacerdote e nem como um ancião. Ele não era sacerdote nem ancião, mas ele era um profeta. O profeta naquele tempo, na Antiga Aliança, ele cumpria, todas as exigências do templo e também da sociedade. Porque se os príncipes e os reis, as autoridades, não cumprissem, o profeta entraria com a provisão do Senhor, falando com a boca de Deus. E Joel, ele teve essa incumbência e ele falou, e ele foi muito usado, tá bom? Então aqui nós vamos tocar 5 vezes é citado essa expressão, o dia do Senhor, no próprio livro de Joel. Eu quero que você pegue sua Bíblia, vamos desfrutar Joel, livro de Joel, capítulo 1, o versículo 1:15, é a primeira expressão que fala o dia do Senhor. Vou aguardar vocês pegar em casa, tá bom? Vocês podem pegar, porque talvez você está trabalhando, você está ouvindo essa mensagem, tem tempo, está num ambiente tranquilo, ou está na sua casa, você também pode estar pegando a sua Bíblia e estar desfrutando do Senhor junto comigo. Eu quero que você toque na palavra. Então, Joel, capítulo 1, versículo 15, fala assim: que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. A segunda menção está no capítulo 2, versículo 1. A segunda menção, capítulo 2, versículo 1. Amém? Vamos lá então. Tocai a trombeta em Sião e dai vozes de rebate no meu santo monte. Perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então vamos para a terceira menção, aonde é citado também no capítulo 2 de Joel, no versículo 11. Amém? Então vamos lá. O Senhor levanta a voz diante do seu exército,
porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Quem o poderá suportar? Essa é a terceira menção. E agora nós vamos para a terceira menção, que está no versículo 11. Senhor Jesus. 2:11, perdão. Agora é o 31. Versículo 31, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora vamos para a última menção, que está no capítulo 3, no versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto do vale da decisão. Amém. Eu quis citar aqui, tentei fazer pausadamente para nós vermos que Joel cita constantemente no seu livro todas as passagens que ele fala o dia do Senhor. As palavras de Joel, na verdade, ela visava preparar o povo de Deus, para um grande evento. E qual que era esse evento? Era o grande dia do Senhor, como a todo momento ele citou aqui nesses 5 versículos, essas 5 citações. E é onde que Deus, nesse dia, irá julgar os povos, e salvar o seu povo. Ele irá julgar os povos e salvar o seu povo com o seu prenúncio. Na verdade, Joel, como profeta, ele sempre faria um prelúdio ou prenúncio que fala. Ele sempre, previa o que ia acontecer. Então nós vemos que Joel, como profeta, ele já estava prevendo, porque vai vir acontecimentos aqui, fatos, situações que ele já estava prevendo o dia do Senhor. Então, Joel, ele como profeta, ele sentiu essa necessidade de falar ali para o seu povo que era no reino de Judá, em Jerusalém. Então, ele sentiu essa necessidade de cuidar daquele povo. E nós sabemos que naquele tempo, a questão da agricultura era muito importante, porque a agricultura era onde que todos ali ofereciam, os seus cereais, os animais, tudo dependia ali do tempo, do clima, da produção. E nesse tempo, nós vamos ver aqui, quer ver? Até fala assim, no primeiro versículo de Joel, fala assim, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, tá vendo? Então o Senhor falou diretamente a Joel, porque ele viu a necessidade de falar com o reino de Judá, que ele era também filho de Petel, seu pai, ele era Petel. Ouvi isto, versículo 2, de 1º capítulo, tá bom? Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra, aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. E decorrendo, fala assim, narrai isso a vossos filhos, e o façam seus filhos, os filhos destes, e os outros, e outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então aqui nós vemos que teve 2 situações que afetou a agricultura. Veio esses gafanhotos e devastou todas ali as planícies, todas as produções. Também, para agravar mais, nesse tempo, teve uma grande seca, que afetou também toda a produção. E aqui é citado para nós que vem um agravamento. Tinha o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, depois veio o gafanhoto destruidor. Então, ou seja, isso estava intensificando. Cada vez mais as pessoas estavam passando mais fome, estavam com essa crise financeira. Naquele tempo, essa palavra tocou em mim. Naquele tempo, como nós hoje estamos passando por uma crise financeira, uma crise, uma pandemia, uma situação mundial, também naquele tempo eles passaram por isso. E vimos ali que os gafanhotos e a seca, eles prejudicavam muito a produção de todos os alimentos e também, o ponto que eu quero tocar com vocês, amigos e irmãos,
afetou o serviço no templo, porque o serviço no templo ele precisava do holocausto, né? Naquele tempo ali, os serviços, os sacerdotes, né? Os líderes levavam as ofertas ali para os holocaustos como cereais, como animais. Então isso tudo foi afetado, até mesmo o serviço ao Senhor. Então Deus entrou com a sua provisão, né? Através de Joel. No versículo 5, Joel começa a ter um desespero. Ele começa a falar mais forte para o povo. Ele fala assim: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque está ele tirando da vossa boca. Então, Joel estava falando para o povo despertar, não para ficar na mornidão, não ficar parado, não ficar estático com a situação que ocorria, dessa devastação, dessa calamidade que estava ocorrendo. Então, Joel começa a pedir o povo para gritar, para clamar: despertai e chorai. Está vendo? Então, esse também é nosso desespero hoje, irmãos, amigos. Temos situações complicadas, nós sabemos que há muita situação que nós precisamos depender do Senhor. Não vamos usar nossa mente, tá bom? É um ponto que eu compartilho com vocês. Por mais que você seja capaz na sua mente, letrado, que conhece, mas dependa do Senhor, tá bom? Senhor Jesus. Então o versículo 5 fala nesse sentido, né? Que é para ter esse desespero, essa constrição. E em nós tem que gerar, até certo ponto, uma vergonha, porque o nosso estado espiritual, isso tudo ocorreu porque as pessoas, elas viviam nas suas mentes caídas, viviam da forma que queriam, viviam embriagados pelo momento, né? Então Deus aqui começou a tratar, isso é um tratamento do Senhor, esses gafanhotos e essa seca que ocorreu. E o versículo 8 até o versículo 14, eu não vou citar com vocês todos os versículos, mas fala no sentido que Joel, ele queria deixar duas coisas, ele queria duas coisas do reino de Judá, duas coisas importantes, e eu vou citar elas aqui para nós, que a primeira era o quê? Despertar o povo de Deus, que é o que eu citei aqui, né, no versículo 4, no versículo 5, então Joel queria despertar o povo estava vivendo de qualquer forma, embriagado, comendo, bebendo, mas eles não tinham, né, essa reverência ao Senhor, até mesmo um aspecto religioso. Muitas das vezes, as pessoas, elas até iam ao templo, serviam, né, mas elas não tocavam na necessidade do Senhor, não tocavam no coração do Senhor. Então, Joel, ele viu esse desespero, né, porque não podemos, irmãos, nós não podemos viver acomodado. Todos os dias para nós tem que ser novo, ele tem que começar do zero, nós temos que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha nos encher, que venha nos dar capacidade, né, de vencer mais um dia. Nós não podemos acomodar, cair na rotina, cair na mesmice, cair em situações rotineiras. Nós somos filhos do Senhor, nós somos profetas, somos como Joel nesse tempo do Velho Testamento. Ele fala para nós todos os dias, mas nós temos que ter uma disposição de ir até Ele, pagar um preço, amém? Então, o segundo ponto que o Senhor toca também, do versículo 8 até o 14, é que Joel queria chamar o povo ao arrependimento. Isso é fato, nós temos que cair no arrependimento. Até coloquei aqui assim, falando da misericórdia de Deus, que Ele pode mudar a situação para que o povo possa reinar com o Senhor. Então, ou seja, quando nós nos arrependemos, nós voltamos ao Senhor, amém? Tem que ser um arrependimento, não como um detergente que lava uma vasilha constantemente, você está jogando e lavando, não, mas algo genuíno, algo íntimo, algo que você fala, agora eu tenho uma outra vida, eu tenho um outro começo, amém? Até coloquei uma observação aqui, não há como dizer que tratamos definitivamente o pecado se ainda buscamos conviver com ele, ou com coisas que nos ligam a ele. Então, para tratarmos esses pecados, as coisas que nos levam a desviar da vontade do Senhor, nós precisamos
tratarmos definitivamente com aquilo que faz nos pecar. Amém? Então, temos que tratar com aquilo. Se é algo que está te prejudicando, se você tem condição de tirar da sua frente, tire da sua frente, para que você possa prosseguir. Amém? Então, é isso que o Senhor queria de nós, falando através do profeta Joel, nesse versículo, 14. Eu vou até ler aqui, ao desespero de Joel, como fala, no versículo 14, tá bom? Capítulo 1, versículo 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então aqui Joel fala que temos que clamar, temos que tratar, essa questão de não vivermos em pecado, não viver na religião. O fato de reunirmos, o fato de servirmos, isso não quer dizer que o nosso coração é do Senhor. Isso é algo íntimo, isso é algo entre você e o Senhor. Então, o Senhor falou sim para o povo, despertando aqui em Joel, profeta Joel, falando para o povo ali do reino de Judá. E aqui ele fala forte no versículo, vou até voltar um versículo, ele fala assim, forte para os líderes, porque os líderes estavam acomodados ali já no templo. Ele fala assim, cingivos de pano de saco e lamentais sacerdotes, vai, ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Então aqui estava direcionando aos líderes. Os líderes estavam acomodados, eles não tinham mais força, eles caíram na sua própria religião, viviam de qualquer forma. Então Joel, usado pelo Senhor, encorajou ele, falando, cingivos de pano de saco, lamentais sacerdotes. Senhor Jesus. Prosseguindo, no capítulo 2, nós vemos que nós precisamos querer esse novo começo, precisamos mudar, nós não podemos ficar permanecendo, persistindo, caindo no pecado constantemente. Então Joel, ele usou palavras elevadas aqui para encorajar o povo do reino de Judá, que aqui no versículo, vamos ler, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, Senhor Jesus. Amém? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai-vos o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então aqui o Senhor entra com a misericórdia dele. Essa é a palavra que Joel usa, para estimular ali o povo de Judá. Porque, até fala assim, Joel mostra que o arrependimento toca no coração de Deus. Está vendo? O arrependimento toca no coração de Deus. Quando nós arrependemos, isso Deus, ele sensibiliza com a nossa situação, ele se compadece de nós, que ele veio, ele conhece as nossas limitações, e assim nós podemos nos arrepender. Então, é preciso, essa é a frase que eu quero deixar também para os irmãos e para os nossos amigos. É preciso nós queremos mudar. Para você se arrepender, você tem que querer. Amém? Olha aqui como é que fala, andai assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Amém? Então aqui fala, andai assim, então é o querer. Como que você anda hoje? É a sua forma. Se você vai para o lado da perdição, é perdição. Se você vai para o lado da vida, é vida. Então andai assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Então é genuíno. Não adianta nós falarmos que vamos arrepender e continuamos persistindo
em erros, os mesmos erros todos os dias, as mesmas falhas todos os dias. Isso precisa ser novo. Fala: Senhor, me cobre com teu sangue. O sangue do Senhor nos dá essa condição. Amém? Eu vou tocar aqui ainda na Nova Aliança, mas eu estou tocando só no Velho Testamento para nós ganharmos, tá bom? A experiência do profeta Joel. E o versículo 18 do capítulo 2 também, Senhor Jesus, aí que fala de compadecer, fala assim, ó: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Olha o 21 também: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz coisas grandes. E aqui no versículo 23, só para finalizar também: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Amém, Senhor Jesus. Então, aqui mostra para nós que o pecado, ele nos envergonha. O pecado nos envergonha. Mas o arrependimento, ele resgata a nossa alegria. Por isso que no versículo aqui fala, no versículo 23 fala: alegrai-vos, pois, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Então o pecado, ele nos envergonha perante Deus. Mas o arrependimento, ele resgata a nossa alegria. Ele lança fora todo o medo, né? Nós sentimos mais confortados. Amém? Sentimos mais confortados quando nós nos arrependemos. Então nós não podemos deixar o inimigo tocar na nossa mente com as acusações dele, né? As sofismas que vêm na nossa mente, esses falsos pensamentos, jogando que você é pecador, que você é falho, que você não vai sair dessa, que você não tem condição. Lembre do arrependimento. O arrependimento resgata a nossa alegria. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos, né, deixar o Senhor tratar em nós, né, não deixarmos esses pecados, deixarmos a situação nos consumir. Porque aqui no Velho Testamento, quando o povo, aqui em Joel, nesse tempo, né, eles se arrependeram, Deus começou a mostrar, começou a trabalhar e começou a mostrar a solução. Qual era a alternativa que eles deveriam tomar? Através do profeta Joel. Senhor Jesus, porque ele trouxe ali, naquele aquele Antigo Testamento, muito tempo atrás, uma prática que nós temos hoje, algo vivo, algo maravilhoso, que é o nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero tocar com vocês no versículo, Joel capítulo 2, do versículo 28 até 32, vai falar da promessa do Senhor, do derramamento do Espírito do Senhor. Olha para vocês verem quanto tempo na velha aliança Joel já estava prevendo, ele já tinha esse prenúncio da palavra do Senhor, né? O que iria se cumprir no Novo Testamento, na nova aliança, em Atos, né? Ali com os apóstolos, liderado por Pedro. Então, o profeta Joel já viu isso, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Eu vou citar aqui, eu só falei com vocês esses versículos, mas por causa do tempo, eu vou falar com vocês aqui só o versículo 32. Joel, capítulo 2, versículo 32, que fala assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e que entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chama. Amém? Então, isso se cumpre para nós. Eu quero tocar também só aqui em Atos. Como a palavra do Senhor é viva, ó Senhor Jesus. Atos, capítulo 2. Senhor Jesus. Versículo 16. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Olha o que o versículo 16 mostra para nós de Atos capítulo 2, versículo 16.
Mas o que ocorre foi dito, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Amém? Então se cumpriu. Aqui, Pedro, no dia de Pentecoste, ele viu essa necessidade de falar, de citar o profeta Joel, que estava se cumprindo essa profecia, porque Deus falou na boca de Joel, e essa profecia estava se cumprindo. E ainda, de todo esse acontecimento aqui, porque naquele tempo também, estava passando várias situações de, como fala aqui, olha o versículo 17 de Atos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E decorre até o 21, que fala a mesma coisa de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a palavra do Senhor se cumpriu. A profecia do Senhor se cumpriu por intermédio do profeta Joel. Então nós hoje, irmãos, amigos, você é uma boca do Senhor. O sentimento que o Senhor te dá, em cuidar das pessoas, em aproximar das pessoas, levando a palavra de Deus, levando ali algo que possa reavivar, é a profecia. É o Espírito do Senhor que está em nós, que se move em nós e quer cuidar das pessoas. Então não vamos restringirmos ao falar do Senhor. Amém? Vamos nos dispor, nos arrependendo, estando atento, à palavra do Senhor. Então essa prática também é algo maravilhoso que nós hoje cumprimos, que está também em Salmos. Só para finalizar, eu quero fechar com vocês um versículo maravilhoso, que é Salmo 56, versículo 9. Senhor Jesus. Salmo 56, versículo 9. Amém. Fala assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Está vendo? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada. Então nós precisamos, declarar ao Senhor. Nós precisamos invocar o Senhor. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, a nossa incapacidade de vencer o pecado, a nossa incapacidade de vencer o pecado, mostra para nós que nós somos frágeis. Amém? Então, para vencer o pecado, o mundo, os entretenimentos, as coisas que o inimigo vem até nós precisamos invocar o nome do Senhor. Porque aqui fala, no dia que a gente invocar, baterão em retirada. Está vendo? Então, quando você fala, ó Senhor Jesus, tudo bate em retirada. O pecado, o mundo, tudo que tenta te desviar da vontade do Senhor. Amém? E por isso que nós devemos hoje refletir. Nós devemos refletir sobre o nosso estado espiritual. Nós não podemos ficar, irmãos, parados, estáticos. Sabemos que não estamos tendo as nossas reuniões presencial, mas nós estamos tendo conteúdos de vida na internet. Vários links. A Igreja de Ribeirão das Neves promoveu para nós aqui, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o canal do YouTube, onde essas mensagens são transmitidas para vocês. Então isso é meio para nós nos guardarmos, de ficarmos arrazoando a nossa mente nesse tempo e dependermos mais do Senhor, entrarmos na palavra, para que nós possamos ser salvos. Com o quê? Com o nome do Senhor. É isso que o Senhor fez ali no reino de Judá, através de Joel, que converteu todo aquele povo, que mudou a condição de todo aquele povo e quer fazer com nós hoje. Há uma semelhança. É isso que eu quero fechar essa mensagem com os irmãos desse artigo maravilhoso, do artigo 332. Quero que você adquira, que você não tem ainda, o artigo 332, tá bom? Senhor Jesus, essa página que fala do profeta Joel, você possa ruminar mais, você possa tocar mais, tá bom? Então, Jesus é o nosso Senhor,
tá bom? Que você possa desfrutar mais do Senhor. Aleluia.